Primeiro livro de Samuel 31, do 1 em diante, você achou, amém? Você pode também acompanhar no Data Show. Diz assim: e aconteceu o quê? Em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. E depois os filisteus foram ocupá-las. Amém? Feche os teus olhos. Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações. Abrimos a nossa alma para te ouvir, te obedecer, seguir as tuas instruções, que possamos crescer na graça, no conhecimento das verdades eternas e tenhamos a direção e sabedoria vinda do Espírito Santo, para que apliquemos isso na nossa vida diária. Pedimos as bênçãos sobre nós em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Pastor Lediel, que texto triste, que texto pesado, que texto difícil. A morte do rei Saul, e que final sombrio. Os filhos de Saul morrem, o exército é derrotado, o desespero toma conta de todo o povo de Deus, o rei se suicida, deixa um legado de derrota, e se não bastasse, as cidades deles são ocupadas pelos inimigos. Fala assim comigo: eu não quero terminar assim. E uns fingiram que falaram. De novo, 1, 2, 3. Eu não quero terminar assim. Não podemos terminar assim. E é claro, se nós formos apenas no campo da teoria, se eu aqui ousasse fazer a pergunta: alguém quer terminar assim? Tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Terminar em fracasso, em morte, em derrota, em tristeza, sem deixar um legado, vendo tudo que você tentou construir ruir, ninguém neste lugar deseja algo assim para a sua vida. E se nós fizéssemos uma viagem no tempo, lá para 3.000 e pouquinhos anos atrás, e perguntássemos para Saul como ele queria terminar a vida dele, você veria um homem falar, quem sabe, de sonhos. Ele falaria: eu quero ver os meus filhos darem continuidade àquilo que eu construí. Eu quero ver esse povo prosperando. Eu quero ver Israel se tornando uma grande nação, grande. Provavelmente ele falaria isso, porque ele, como todos nós, deseja as coisas boas da vida. Porém, quando nós olhamos para alguns contextos, nós vamos ver que, passo a passo, escolhas erradas que Saul foi dando, que culminaram nesse final. E infelizmente, ele parece que não entendeu a tão natural lei que Deus estabeleceu da semeadura.
você vai colher aquilo que plantou. Um pouco que você desvia aqui vai comprometer todo o seu destino. É por isso que nós precisamos olhar para essa história. Eu afirmo sem medo de errar, histórias como essa chegaram até nós em 2025 para que eu e você possamos aprender, possamos ter um alerta e possamos o nosso dia a dia fazer escolhas sábias na nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre esse tema, o fracasso de um escolhido. Porque não estamos falando de alguém que não foi escolhido por Deus. Estamos falando justamente de Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Se você voltar alguns capítulos, 1 Samuel 9, lá do 14 e 16, você vai ver exatamente isso. Saul, ele estava com o servo procurando as jumentas que haviam se dispersado, vão até a casa do homem de Deus e o homem de Deus já havia sido comunicado pelos céus. Quem estaria chegando ali e o que era para ele fazer. E o texto diz assim: eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Um pouquinho mais para frente, no capítulo seguinte, 1 Samuel 10, 24, o texto diz assim: e Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! E lá estava Saul, sendo ungido como rei, e o profeta Samuel afirmando: Deus escolheu esse camarada, já que vocês pediram um rei, pediram um estilo de governo, monarquia, como os outros povos. Aí está aquele que vocês desejam. Interessante. E desde o começo, a gente vai perceber algumas características muito preciosas na vida desse homem chamado Saul. Porque Saul, biblicamente falando, ele é um dos exemplos mais clássicos das pessoas que começam super bem e terminam super mal. Saul começa, podemos dizer na nossa linguagem de hoje, arrebentando a boca do balão. A gente olhava para Saul e a gente via características de alguém que merecia ocupar o posto que ele estava ali ocupando. Eu vou relembrar você. Primeiro a gente consegue enxergar em Saul um homem com um coração humilde. 1 Samuel 9, 21, ele mesmo vai dizer: Saul, acaso sou eu? Não sou eu um benjamita, sou eu da menor das tribos de Israel, o meu clã é um clã insignificante, como assim existe alguma coisa especial para mim? Não era um cara soberbo, não era um cara que buscava o poder de uma maneira fissurada, não, ele era um cara simples. Se nós olharmos também, nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito Santo e fez coisas extraordinárias do poder do Espírito Santo. 1 Samuel 10 e 10, o texto vai dizer que ele, chegando em Gibeá, um grupo veio na sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio dos demais. Saul é aquele que, ao ouvir todas as afrontas do inimigo contra uma das tribos ali, um dos povos dentro das tribos, que era o povo de Jabes, e o inimigo chegou dizendo: olha, vocês não têm condições de nos enfrentar, então nós queremos que vocês sejam o nosso servo, o nosso escravo, e não basta isso, além de fazer vocês de Gibeá e de Jabes os nossos escravos, nós queremos furar o olho de vocês. O texto vai dizer que quando Saul ouve isso da parte do inimigo do povo de Deus, ele se enche de uma indignação santa e ele convoca o povo para a guerra, e mais de 300.000 homens se juntam a Saul e ele consegue libertar o povo de Jabes. Consequentemente, ele consegue unir o povo de Israel em prol de uma batalha.
Esse é Saul e esse é o seu início. Pastor Lediel, como que de um início tão lindo como esse, nós terminamos num momento como nós lemos? Ele perdendo a guerra e ele se suicidando sobre a sua própria espada, vendo seus filhos mortos e o inimigo prevalecendo. Como que isso aconteceu? E a gente vai começar a perceber justamente que à medida que qualquer pessoa, seja no tempo de Saul ou no nosso tempo, começa a dar passos para longe de Deus, negligenciar os ensinos e os princípios do Senhor, o coração vai se enrijecendo, perdendo o temor, se afastando da graça, se afastando do amor do Senhor, e quando se pega, está fazendo coisas absurdas. Essas foram as escolhas de Saul que o levaram ao fracasso. Qual, pastor Lediel? Primeira, a desobediência. Ele não obedeceu fielmente os mandamentos do Senhor. Se a gente voltar lá para 1 Samuel 13, você vai ver ele desobedecendo ao Senhor ao sair do seu papel de rei e querer assumir o papel de um sacerdote. E ele, negligenciando o que o profeta Samuel havia falado, que era para esperar ele vai e ele faz ofertas ao Senhor, como se ele fosse o sacerdote. E daí lá no verso 11 e 14 desse capítulo 13 de 1 Samuel, o profeta vai perguntar assim: o que foi que você fez, Saul? E Saul então responde: quando eu vi os soldados e que eles estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido, que os filisteus estavam então se reunindo em Miquimás, eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu ainda não busquei o Senhor. Por isso, eu fui obrigado a oferecer holocausto. E daí agora Samuel vem como um recado do Senhor. Você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor havia lhe dado. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Mas pastor Lediel, parecia algo até bom. Olha só, ele vai para oferecer sacrifícios ao Senhor, não era função dele, e o profeta havia ordenado: espera eu chegar para fazer as ofertas ao Senhor. Desobedeceu. Vai ter uma outra guerra, a guerra contra os amalequitas. A ordem do Senhor é: vocês vão dizimar esse povo. Esse povo é um povo maligno, é um povo corrupto, é um povo idólatra. Vocês vão dizimar esse povo, e mais, não é para vocês ficarem nem com as ovelhas e o gado desse povo. E o que acontece? Primeiro, a pessoa mais importante dos amalequitas, o rei Agag, é mantido protegido. E Saul começa, junto com os seus soldados, guardar o melhor. Os bois mais gordinhos, as ovelhas mais gordinhas, e começa a esconder. Quando o profeta chega, na nossa linguagem, o bicho pega. O texto lá de 1 Samuel 15, a partir do verso 9, vai dizer assim: Saul e os seus exércitos pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, eles destruíram por completo. Então o profeta Samuel chegou e o Senhor falou: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou o Senhor durante toda aquela noite. Ei, eu quero enfatizar essa verdade para você. Toda desobediência ao Senhor é caminho de morte. Toda desobediência aos princípios do Senhor resultarão em fracasso. Toda desobediência aos princípios do Senhor trarão malefícios para a sua vida. A gente vê de uma maneira muito clara, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento,
O verdadeiro amor por Deus não sendo manifesto em palavras ou em sacrifícios, mas em obediência. Esse é o contexto. Quando Saul agora está desobedecendo ao Senhor, e ele fez o holocausto, ele poupou as ovelhas, ele ainda vai dizer, não, mas eu poupei esses rebanhos porque nós também queremos consagrar ao Senhor. A resposta de Deus, ela gerou uma frase que todos nós conhecemos. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus está dizendo isso através do profeta Samuel. E Samuel coloca o dedo na cara de Saul dizendo, você acha mesmo que Deus prefere esses animais mortos do que a sua obediência, camarada? Deus quer a sua obediência. E se a gente fizer um pulo lá para o Novo Testamento, Jesus vai enfatizar isso de uma maneira muito explícita. Jesus chega para aqueles que estavam o bajulando, porque ele estava se tornando um mestre famoso, batia nas costas de Jesus e dizia, oh Senhor, Senhor. Jesus vira para eles e diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Lá em Mateus 21, Jesus vai contar a parábola de 2 filhos. E o pai chega para o primeiro filho dizendo, filho, eu preciso que você vai trabalhar na vinha, vai trabalhar na lavoura. E sabe o que o filho diz? Eu vou, pai, deixa comigo. E o texto diz assim, ele não foi. O pai chega para o segundo filho dizendo, filho, eu preciso que você vai trabalhar lá na vinha, lá na lavoura. E o segundo filho diz, poxa pai, não vai dar, estou ocupado. Mas depois aquele filho, ele pensa e acaba indo. A pergunta que Jesus faz aos seus ouvintes é, qual deles fez a vontade do Senhor? Eu pergunto para vocês, o primeiro ou o segundo? O segundo. Aquele que tinha até falado que não ia foi, e o que tinha falado que ia, acabou não indo. Ou seja, o que Jesus queria dizer? Para com esse negócio de, com a boca você fala algo, com a sua vida, com as suas escolhas, com as suas atitudes, você vive de uma maneira totalmente diferente. O que o Senhor espera de nós é obediência, e sabe por que isso? Não porque o Senhor carece de pessoas que o sigam obedecendo, mas é porque esse é o melhor para a minha vida e para a sua vida. A construção de uma vida sólida é justamente obedecer os ensinos do Senhor. E é por isso que no final do Sermão do Monte, Jesus vai contar a parábola lá da casa na rocha e casa na areia. Você conhece a história. 2 casas construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. A chuva caiu, os ventos sopraram, os rios subiram e deram contra a casa. A casa na areia caiu, a casa na rocha permaneceu. E a aplicação que Jesus faz é, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a quem constrói a casa na rocha. Ou seja, vai também enfrentar dificuldade, crente vai ter desafio, crente vai ter perseguição, vai ter tempestade querendo nos derrubar. Porém, se nós estamos alicerçados em obediência aos ensinamentos do Senhor, você pode ter certeza, você vai permanecer de pé. Mas a aplicação contrária que Jesus faz é interessantíssima também, porque Jesus ele não vai dizer assim, olha, aqueles que não conhecem os meus ensinamentos e não os praticam. Não, ele vai dizer assim, ó, quem ouve os meus ensinamentos, mas não pratica, é semelhante a quem constrói a casa na areia. Ou seja, está falando justamente daqueles que conhecem a verdade. Aqueles que ouviram os ensinos. Não é um alienado total que não sabe nem o que Jesus está falando. Não, ouviu. Porém, escolheu não praticar. É casa na areia e uma hora essa casa cai. Se nós olharmos lá no começo da formação do povo de Israel, nós vamos ver o próprio Moisés que liberta o povo do Egito. E durante aquele tempo caminhando no deserto vai dar as instruções, inclusive em Deuteronômio, para aqueles que herdarão a terra prometida, porque no final já, ali dos 40 anos peregrinando pelo deserto, já tem uma nova geração que vai colocar o pé na terra prometida. Moisés se levanta e está registrado lá em Deuteronômio 30, do 15 ao 18, o Senhor dizendo, vejam, hoje eu ponho diante de vocês a prosperidade ou a morte e a destruição.
Hoje eu ordeno a vocês: amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus decretos, as suas ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e deixarem-se levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. O tempo passou, a verdade da palavra não muda. Se você não quer um final fracassado, ame a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, siga as ordenanças do Senhor, mesmo que muitas vezes isso vai ser difícil, mesmo que estaremos muitas vezes em encruzilhadas entre agradar a Deus e aos homens. Sempre escolha agradar a Deus. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Que nós possamos escolher obedecer a Deus. Não permita que a desobediência a Deus e brechas do pecado dominem a sua alma. Pecado pode no começo parecer que é mel, mas na realidade é fel, é amargura, é destruição, é morte. Fuja do caminho do pecado. Na verdade, não brinque com o pecado. Não existe pouca impureza. A brecha que você abriu para o pecado, hoje, se não houver arrependimento e confissão, essa lacuna aumenta, te afasta do Senhor e você caminha para a morte. Vamos ver os próximos passos de Saul. Saul, ele é colocado no trono, ele é honrado diante do povo por Deus, porém, como nós vimos, ele já desde o começo começa a desobedecer. Nas batalhas, não faz o que o Senhor ordena, o Senhor começa a o desprezar porque ele inicialmente desprezou o Senhor. E sabemos que Deus levanta o seu sucessor, Davi. Ainda um jovenzinho, pastor de ovelhas, mas sabemos que o próprio profeta Samuel, que ungiu Saul, vai na casa de Jessé e unge Davi na frente dos seus irmãos como o próximo rei de Israel. Deus prepara um cenário para que todo Israel conheça quem é Davi. Você conhece todo esse confronto, Davi e Golias, como foi esse embate. Davi é honrado, ele consegue matar o gigante Golias, e daí, interessante, o texto vai nos dizer, ali no capítulo 18 de 1 Samuel, quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas, e as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, honrando o rei. Porém a outra frase o destruiu. Mas Davi matou dezenas de milhares. O texto continua dizendo que Saul ficou muito irritado com essa canção. E ele disse: atribuíram Davi dezenas de milhares, mas a mim só milhares? O que mais agora falta, senão passarem-lhe o reino? Daí em diante Saul olhava para Davi com inveja. Presta atenção nessa palavra, inveja. Um coração que começa a se afastar de Deus, ele começa a ficar cego para muitas realidades. Inveja vem dessa palavra envidere, sem a visão. Literalmente o que aconteceu com Saul. Ele ficou cego na sua alma. E ele não conseguia jamais perceber os movimentos de Deus. Pelo contrário, ele está tão apegado ao trono que ele se esquece de se apegar ao Deus que o colocou no trono.
Isso é o que, pastor Lediel? O que isso tem a ver com a nossa vida? Quando nos apegamos muito mais àquilo que Deus nos confiou do que ao próprio Deus. Quando a cegueira invade a alma de uma pessoa e ela se torna uma pessoa invejosa, pode ter certeza, ela está rumando para o fracasso e o seu coração está se afastando do Senhor. É aquele tipo de pessoa. Eu até quero te ver bem, porém eu jamais quero te ver melhor do que eu. Eu sei que essa frase você não ouvirá nos lábios de ninguém, mas são as características do comportamento dessa pessoa que vão mostrar que ela pensa e se encaixa exatamente nesse padrão. É o tipo de pessoa que quando alguém começa a se destacar mais do que ela tenta puxar o tapete. Ela usa a sua língua maligna para caluniar, para mentir, para tentar prejudicar e assim por diante. Está cega para tantas realidades, porque ela está apegado a coisas terrenas, passageiras e banais. Ah, pastor Lediel, eu não sou rei, eu não estou no trono de nenhum governo, né? Eu não estou numa situação como estamos vendo tão explicitamente na Venezuela, né? O ditador assumindo durante tantos anos o poder e não quer deixar ninguém destituí-lo, mesmo que os votos que já foram comprovados ali provaram que outro ganhou as eleições. Enfim, eu não estou falando de um cargo de governo altíssimo como uma presidência, um rei ou assim por diante. Mas nós precisamos ter sabedoria para aplicar nas nossas vidas e olhar para as coisas terrenas, lugares terrenos, bens terrenos que Deus já confiou a nós. Porém, muitas vezes, isso está ocupando o trono do nosso coração no lugar do Senhor. Se o emprego que Deus me deu gera muito mais paixão na minha alma do que estar na presença de Deus, aquilo virou o meu Deus. Se o carro que Deus me confiou tem muito mais da minha paixão, da minha entrega, do meu cuidado do que a obra de Deus, esse carro ocupou o lugar de Deus na minha vida. Eu poderia falar de pessoas, de namorado, de namorada, de marido, de filhos, de qualquer outra coisa. É aquilo que lá na frente o próprio Jesus vai deixar bem claro. Ei, escute, se você quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Jesus começa a deixar bem claro. Se alguém amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, como ele deixou muito claro as coisas. Por quê? Existe um trono no coração de todo ser humano, e esse trono, ele precisa ser ocupado pelo nosso Deus. Aí sim, encontramos satisfação para a nossa alma e plenitude de vida. Qualquer outra coisa que você tentar colocar nesse lugar, vai dar ruim. Você não consegue ver uma vida plena, mas todo ser humano vai colocar alguma coisa no trono do seu coração. Você não vai encontrar uma pessoa sequer que ela não busque algo com toda a sua força. Não, pastor, como assim? Eu conheço um monte de pessoas que vão pegar o principal Deus que concorre com o trono do coração humano, Baal, Mamon, e assim por diante. O dinheiro, Deus da prosperidade. Essa pessoa ela é desapegada, pastor. Pois é. Mas dá uma sondada na vida dela, você vai ver que alguma coisa ocupa o coração dela. Simples, liga a televisão, está passando um jogo de futebol. Você vai ver que tem pessoas que fizeram do time o seu Deus. Vivem por isso. Tatuam o símbolo do seu time na pele e morrem e matam pelo seu time. Ele só está mostrando que está no trono do seu coração. Isso pode ser com um cantor, isso pode ser com uma personagem, isso pode ser com qualquer outra coisa. O trono está sendo ocupado. Saul caiu nesse erro. Ele se apega ao trono, ele fica obcecado pelo poder e, claro, essa cegueira o leva a outros atos. Por exemplo,
Em certo momento, quando Davi está ali com ele tocando harpa, lá em 1 Samuel 18, verso 11, o texto diz: enquanto Davi tocava a harpa, como ele costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: eu encravarei Davi na parede. Mas Davi conseguiu desviar-se por 2 vezes. Cego, obcecado, rejeitando o Senhor, o texto da Bíblia vai nos dizer que demônios estão agora possuindo o coração de Saul. Davi é chamado para tocar a harpa para tentar acalmá-lo. E mesmo assim, ele pega a lança para tentar matar Davi. Ou seja, atos de violência, atos de ingratidão, atos de ira, atos de obsessão estão agora dominando a alma desse homem que está se afastando de Deus. Ele começa a descumprir promessas e palavras, porque a Bíblia diz que havia um acordo. Aquele que matasse o gigante se tornaria príncipe, casaria com a filha de Saul, chamada Merabe. Depois que ele ouviu aquela música, o ciúme dominou, ele pega a sua filha e entrega para um outro homem. E depois, para tentar lá dar uma engembrada, fica sabendo que Mical, a outra filha, está apaixonada por Davi, mas Saul, muito astuto, o que ele faz? Eu vou pedir um dote, e nesse dote eu vou matar Davi. Ele pede de dote 100 prepúcios de filisteus, ou seja, teria que matar 100 filisteus Davi. Davi traz 200, e foi protegido pelo Senhor e não morreu. Mas tudo revela a malignidade do coração de Saul. Alguém que quer manipular situações, alguém que quer forjar as coisas para que a sua obsessão se cumpra e não a vontade de Deus. E ele está tão dominado pelo ódio que ele passa agora a fazer do seu propósito de vida a caça de Davi. O texto diz o seguinte, 1 Samuel 18, 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha também o amava, ele temeu ainda mais Davi e continuou o seu inimigo pelo resto de sua vida. Presta atenção, gente. Olha a situação. Um coração que no começo estava humilde, nem se sentindo digno de ser escolhido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, se tornando libertador e um líder eficaz para o povo de Deus. Desobediência, inveja, ciúme, coração cheio de amargura, demônios o entrando. Agora, aquele que deveria como propósito de vida proteger Israel, promover Israel, construir Israel, fazer coisas em prol do reino de Deus, levar o povo para mais perto de Deus, se afastou totalmente de Deus. E ele quer manifestar ira, ódio, sangue e assim por diante. Olha a desconstrução no coração de um escolhido, porque abriu brechas para o pecado. A Bíblia vai dizer que aquele que está de pé cuide para não cair. Parece tão distante, a gente falando de um rei de 3.000 anos atrás. Está na nossa porta, ó. Na nossa porta. Todo dia a inveja está ali, a amargura está ali. Todo dia, se nós não protegermos o nosso coração, a gente se esquece de se alegrar com os que se alegram. Às vezes é fácil chorar com os que choram, porque geralmente quem está chorando e a gente se comove, está numa situação pior que a gente. Agora, difícil é você se alegrar com quem se alegra. Aquele que foi promovido, aquele que realizou um sonho, alcançou um projeto. Tem pessoas que permitem que essa amargura entre no coração e literalmente passa a vida murmurando, reclamando, xingando, ofendendo. Tudo não dá, tudo é ruim, tudo é complicado. Você acha mesmo que Deus, na sua soberania, nos criou para isso?
Deus não criou ninguém para ser estoque de amargura, de rancor, de inveja, de ciúme. Deus nos criou para vivermos vida e vida em abundância. Vida que glorifique o seu nome, usar a nossa sabedoria, usar as nossas capacidades, usar os nossos dons para a glória do seu nome. Então, por favor, você que está aqui e quem sabe algum momento da sua história, esses sentimentos chegaram a dominar o seu coração, em nome do Senhor Jesus, tira isso para fora, viva a vida que Deus planejou para você, para que você também não caminhe para o fracasso. O próximo passo de Saul é sujar a sua mão com sangue inocente. Ele está numa caça a Davi, e Davi foge para cá, Davi foge para lá. De repente, Davi vai onde estava o sacerdote. Lá ele pega a espada de Golias, recebe o pãozinho, divide com os seus soldados. Quando Saul, ele fica sabendo que Davi passou ali e os sacerdotes receberam Davi, 1 Samuel 22, o texto diz assim, a partir do verso 17. O rei ordenou aos guardas que estavam com ele: matem os sacerdotes do Senhor, porque eles apoiaram Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas não me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar um sacerdote de Deus. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. Naquele dia, Saul matou 85 homens que vestiam a túnica de linho sacerdotal. Além disso, mandou matar os habitantes de Nob e a cidade, que era a cidade de sacerdotes. Mandou matar homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Olha isso. O nível que chegou o coração desse camarada. Perdeu o temor pelo sagrado. Os sacerdotes que Deus havia escolhido para prestarem os serviços de adoração ao seu povo. Na cegueira de Saul, ele se coloca no lugar de Deus e é como se a vida dos outros estivesse na sua mão. Ele faz uma chacina de inocentes. E a gente sabe que na reta final da sua vida, antes da batalha a qual a sua vida seria ceifada, ele viola todo o bom senso, também na questão espiritual. Saul vai consultar uma feiticeira. Ah, pastor, mas naquela feiticeira, ela invoca Samuel, na verdade? E Samuel vem? Não. Não seja enganado se você já ouviu alguém na internet falando que foi o espírito de Samuel que estava lá. Ação demoníaca. Toda invocação a mortos, toda pessoa que vai lidar com essa questão de mundo dos mortos, trazer os mortos, está lidando com demônios. Não seja enganado. Demônios estão ali. Ah, pastor, mas e os nossos irmãos espíritas? Eles também lêem os evangelhos. Não são irmãos nossos, não. Podem ter muitas boas obras, mas não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. A palavra nos diz, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas pastor, eu já vi vídeos dos mortos vindo falar na mesma voz, tonalidade de voz, agindo do mesmo jeito. Você acha que um demônio, como a palavra diz, que pode se transformar num anjo de luz, não pode imitar qualquer um de nós? Então não seja enganado. Não foi o profeta Samuel que estava ali. Ação demoníaca. E lá estava Saul, mesmo sabendo que a feitiçaria, a necromancia era proibida, lá estava ele violando, mais uma vez, os ensinos do Senhor.
quando a pessoa vai se acostumando com o pecado, ela perde todo o bom senso. Um escolhido virou as costas para Deus, destruiu a sua vida, a sua família, jogou na lata do lixo os projetos que Deus tinha para ele e trouxe muitos prejuízos para a nação a qual ele foi escolhido para governar. Ou seja, e aqui eu finalizo, Saul, ele é um exemplo claro de alguém que foi escolhido por Deus. Porém, começar bem não é garantia de sucesso se você não escolher todos os dias permanecer fiel. Assim como Satanás cegou Saul, ele vai tentar todos os dias nos afastar da palavra do Senhor. E vigia, porque é uma pequena desobediência que você dá aqui, se não tem arrependimento. Amanhã você dá 2, depois você dá 3. Quando você se percebe, você está totalmente longe do Senhor. Pastor, mas nós não somos perfeitos e o Senhor não espera de você perfeição. Ele espera arrependimento quando você errar. Corra para os pés do Senhor. Confesse os pecados. Não brinque com o pecado. Não faça como alguns que têm pecados de estimação. Voltam, consequentemente, o tempo todo para os seus pecados, porque não confessam, não expõem, não pede ajuda, não grita por socorro, vai se enjaulando e quando vê, é tarde demais. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e graça para mantermos o nosso coração subjugado à sua palavra. Que o Senhor nos conserve humildes, para que quando nós errarmos ou pecarmos, nós venhamos ter a maturidade de correr para os pés do Senhor, correr de volta à casa do Pai. É a história do filho pródigo que Jesus contou. E Jesus deixa bem claro, aquele filho que saiu, ele saiu cometendo absurdos, desonrando ao pai. Mas ele tem consciência, ele cai em si. Ele começa a planejar um retorno, voltarei para a casa do meu pai, pedirei perdão. E ele tem a maturidade de chegar para o pai e dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou nem digno de chamar de ser teu filho. Pode me fazer um servo da sua casa. Quando o pai percebe um coração quebrantado, um comportamento diferente, um linguajar de alguém que foi quebrado pela vida e está humilde, o pai já vem com os braços abertos, nem deixa o filho se jogar no chão. O texto diz que ele o abraça e o beija, é o que Deus faz conosco. Você não precisa ter medo de Deus. Quando você erra, você precisa saber que ali é o lugar da restauração, da reconciliação. Mas é preciso ter um coração humilde. E claro, é preciso abandonar as vestes sujas. Porque o pai olha para o filho e diz, tragam roupa de filho. Nós vamos fazer uma festa, porque estava perdido e foi achado, estava morto e voltou à vida. É o que Deus faz conosco. Amém? Vamos se colocar em pé para nós orar? Quero que você feche os seus olhos. Em nome de Jesus, não vamos terminar fracassados. Fomos escolhidos para uma vida e uma vida em abundância. Mas vamos escolher todos os dias a fidelidade ao Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através desse exemplo do rei Saul, nós entendemos que precisamos nos converter todos os dias, não abrindo brecha para a malignidade. Pedimos perdão, seja perdão das palavras, seja perdão
daquilo que praticamos que não te agradou, atos que não deviam estar na nossa vida de santificação. Deus, tem misericórdia. Nós queremos nos reconciliar, viver uma vida, Senhor, de acordo com a Tua palavra, os Teus ensinos, de acordo com o Teu desejo para a nossa vida, que é o melhor. Portanto, estamos abertos para as Tuas repreensões e os Teus ensinos. Como hoje ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós também nos posicionamos para viver uma nova vida em Ti, seguindo os Teus passos, ouvindo a Sua voz e obedecendo os Teus comandos, Senhor. Dê sabedoria à Tua igreja, dê discernimento a Teu povo, traga, Senhor, maturidade para as nossas escolhas, traga, Senhor, maturidade para as nossas decisões, que venhamos, Senhor, estar convicto que mais vale Te agradar do que agradar a homens. Não queremos, Senhor, sair fora dos Teus projetos, mas queremos alinhar a nossa vida à Sua vontade, mesmo que isso nos custe, Senhor, amizades, mesmo que isto nos custe dinheiro, mesmo que isso, Senhor, nos custe qualquer outra coisa. Nós queremos é Te honrar, Te obedecer, Te servir e viver uma vida em abundância, não uma vida dominada pelo ódio, pela amargura, pela tristeza, pelo desejo de vingança. Tira isso da nossa alma, Senhor. O nosso propósito é viver para Ti, Te agradar, Te bendizer e construir algo em prol do Teu reino. Eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Batiza-nos com a sabedoria que vem dos céus, para que nós venhamos, Senhor, todos os dias saber viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Pedimos essa bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.